Olá a todos, meu nome é João Rala, sou estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e membro do CEUPS Isis Dias de Oliveira. Em maio de 2023, demos sequência a um tradicional e longevo evento acadêmico-cultural do nosso curso, a Semana de Ciências Sociais. Em sua 17ª edição, elegemos um tema de central inflexão para as análises sociológicas, políticas e antropológicas do Brasil, as manifestações de junho de 2013. Seus elementos centrais e seus desdobramentos políticos e sociais. Depois de 6 meses, mais de uma dezena de atividades, dezenas de convidados de diversas instituições, movimentos e partidos, e centenas de estudantes conosco, nas salas e à distância, apresentamos nossa entrevista de encerramento. Para conversar conosco, convidamos nosso querido professor André Singer. André Singer é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Cientista social e jornalista, é mestre, doutor e livre-docente em Ciência Política pela USP. Foi secretário de redação da Folha de São Paulo, onde foi colunista. Foi também porta-voz da Presidência da República e secretário de imprensa da Presidência da República durante o primeiro mandato do presidente Lula. Foi coordenador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o CENEDIC, onde hoje é pesquisador. Lidera, junto de Bernardo Recupero, o Grupo de Pesquisa Pensamento e Política no Brasil. Herdeiro da Escola Paulista de Sociologia, em cujo ambiente intelectual esteve inserido desde cedo, carrega o seu projeto científico rigoroso e seu matiz marxista eclético bem temperado. A partir deles, e claro, de suas próprias interlocuções intelectuais e do desenvolvimento da sua área, nos oferece há décadas análises autênticas da política brasileira. É autor de, entre outros, os livros Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, Os Sentidos do Lulismo, pelo qual recebeu o Prêmio Ampoco de Melhor Obra Científica, e O Lulismo em Crise. Eu, em suas aulas e grupo de pesquisa, tive a oportunidade de aprender e debater com o professor. Agora tenho a honra de entrevistá-lo. Um dos mais destacados intérpretes da política brasileira, o professor André Singer nos apresenta hoje sua interpretação sobre junho de 2013. Boa tarde, professor. É um grande prazer revê-lo. Já agradeço muitíssimo pela presença, mesmo que distante, e pela disposição em estar conosco em mais essa Semana de Ciências Sociais. Para começarmos a nossa conversa sobre junho de 2013, eu parto para uma questão um pouco mais geral. Eu gostaria que o senhor nos contextualizasse e localizasse no ambiente político e social daquele ano, tanto internacionalmente, na esteira de movimentos e reações em diversos países, e sobretudo nacionalmente, ali mais ou menos no final do primeiro governo Dilma, no que o senhor já chama de crise do lulismo. Bem, primeiro agradecer o convite para a entrevista, dizer que é muito importante para mim poder estar presente na Semana de Ciências Sociais, e, em particular, agradecer o roteiro de perguntas que você me enviou, João, que ficou muito bom. Olha, em relação ao panorama mundial, você mesmo lembrou no seu roteiro, né, que eu procuro fazer uma relação entre um conjunto de movimentos, entre os quais acabou se colocando, junho de 2013, no mundo inteiro pós-2008. Eu tenho que dizer, em relação a isso, o seguinte: o Brasil me parece, por vezes, um caso um pouco excepcional, porque eu diria que não há uma ligação direta entre o panorama mundial pós-2008 e os acontecimentos no Brasil, pelo seguinte motivo: não havia uma situação economicamente suficiente para explicar o que aconteceu. Essa é a minha hipótese. Eu pesquisei bastante isso. Agora, indiretamente, sim, porque, na realidade, o que vai acontecer pós-2008 é que as economias, em geral, começam a piorar. Você tem uma piora global da economia. E quando você tem uma piora global da economia, isso quer dizer, quando se fala de
de uma situação global. Isso quer dizer que você tem muitas variações, porque tem países que vão num ritmo A, outros países que vão num ritmo B, outros que vão num ritmo C, uns que melhoram, depois pioram. Então, você tem muitos tipos de casos, mas o que é possível afirmar genericamente é que quando a situação tende a piorar, na média, você tende a existir uma agudização da luta de classes, que você, em última análise, você tem menos para dividir. À medida que você tem menos para dividir, as classes se tornam, digamos, mais competitivas no sentido de obter aquilo que elas precisam ou querem. Então, eu acho que se a gente olhar para esse panorama geral, aí eu acho que dá para dizer que tem uma relação, porque pós a posse da ex-presidente Dilma em 2011, a situação começa a piorar, né? O ex-presidente Lula deixou a economia com um crescimento muito alto em 2010, porque ele havia sido muito baixo em 2009. Não só por causa disso, mas em parte houve uma recuperação do que se perdeu em 2009. Então, nós tínhamos tido 2009, houve um reflexo de 2008. Mas em 2010 houve uma grande recuperação. Mas em 2011 começou a cair de novo, não com a mesma intensidade de 2009, que foi um processo tendente à recessão, não foi isso que aconteceu em 2011, nem em 2012, nem, aliás, em 2013. 2013, em particular, foi um ano em que houve 3% de crescimento. Quer dizer, o Brasil teve crescimento. É por isso que eu digo, é uma das razões para dizer, não havia especificamente uma razão econômica que explicasse diretamente junho de 2013. Então, qual é a explicação indireta que eu encontro? É que nós estávamos vivendo uma situação de tendência a piorar no Brasil. E isso eu acho que é uma explicação indireta. Por quê? As pessoas, à medida em que o segundo mandato do ex-presidente Lula, 2007, 2010, foi de bastante sucesso econômico, apesar de 2008, e que 2009 foi um ano ruim, no conjunto foi um período bom, isso criou uma expectativa de que essa situação fosse continuar. À medida que ela não continuou, ou seja, 2011 já não houve um crescimento muito grande, 2012 também não, e 2013 melhorou um pouco, mas não muito, as pessoas começaram a sentir algo do tipo, a situação bateu no teto, não está mais melhorando, não é? E isso criou, eu acho, foi o início, não é, de um processo de frustração e acabou levando a uma série de consequências políticas sobre as quais certamente a gente vai conversar mais adiante nesta entrevista. Esse é um motivo indireto. O outro motivo indireto é o seguinte, é que eu acho que com as redes sociais começou a acontecer uma coisa nova. Aliás, começaram a acontecer várias coisas novas, mas uma delas é a seguinte: o que acontece fora de um país começa a repercutir mais rapidamente dentro dos outros países, porque a comunicação se dá por uma via que não ocorria antes. Então, essa também é uma razão indireta. Como começou a haver movimentos na Espanha, nos Estados Unidos, né, o Podemos, o Occupy, Primavera Árabe, no Chile, no México, na Turquia, em vários outros lugares, também isso acaba, digamos assim, alertando as pessoas, não é? De que nós estamos num período de movimentação e às vezes até um pouco, na minha opinião, de maneira um pouco vaga, um pouco sem saber exatamente o que está sendo feito, as pessoas se mobilizam de maneira bastante ocasional. Ocasional que eu quero dizer assim, sem muita continuidade, né? E isso eu acho que são características
da influência das redes sociais. E eu acho que isso aconteceu no Brasil em 2013, que as pessoas queriam, não é, participar de um movimento mundial, que não era um movimento só, eram vários diferentes, em cada país era diferente, mas as pessoas queriam, parece que havia uma vontade também. Eu não estou. Nenhum desses elementos ele é único e absoluto. 2013 é muito complexo e só pode ser compreendido a partir de vários fatores. Mas esse segundo fator, que é uma certa repercussão do que acontecia fora via redes sociais, eu acho que deve ser considerado. No caso, você perguntou, a segunda parte da sua pergunta é sobre a situação política brasileira. Eu diria que a principal questão é o que eu chamei agora há pouco de início da frustração, né? Começa, porque não, esse processo de frustração, ele não é ele não é um raio, não é uma coisa repentina, ele é uma coisa que vai devagar. Quer dizer, as pessoas começam a sentir que a situação não está melhorando como ela vinha melhorando. Isso começa a causar uma certa frustração. Isso é até estranho eu tentar ponderar essa questão do que nós poderíamos chamar de processo incremental, porque 2013 foi uma grande explosão, né? Parece que ela só se justificaria da maneira como ela foi se tivesse ocorrido um fato explosivo, que não aconteceu. Não aconteceu um fato político relevante, ou econômico relevante, ou social, suficiente para explicar aquela explosão. Ela foi decorrente, portanto, de na meu ver, um conjunto de outros fatores. Mas, do ponto de vista político geral, é isso. Quer dizer, um governo, você falou que o governo Dilma estava no final, mas não estava no final, ela estava na metade do seu terceiro ano, não era final ainda, né? Ela estava, por assim dizer, na segunda metade do governo, no começo da segunda metade do governo, tá? Não é o fim ainda do governo. E, de fato, não é? Eu não vou entrar nisso aqui porque tem uma pergunta sobre isso, mas ela sofre uma consequência política, mas depois ela se recupera. Mas vou parar por aqui. Bom, então, do ponto de vista da sequência de políticas do governo, na sua avaliação, ainda não havia algum fator, como, por exemplo, a mudança do plano econômico do governo, a adoção de medidas de austeridade que justificassem uma reação popular daquela forma? Absolutamente não havia. O que houve em 2013, mas isso não tinha repercutido ainda, né? É que o Banco Central começou a aumentar a taxa de juros contra a vontade da ex-presidente Dilma. Naquele momento, a principal questão econômica, na minha opinião, era essa. Quer dizer, o Banco Central começou a, por assim dizer, bombardear o plano da própria presidente, sabendo-se que o Tombini, que era então o presidente do Banco Central, havia sido indicado por ela, né, justamente para ter alguém lá. Ele era um funcionário de carreira, ele não era uma pessoa ligada aos bancos, para ter uma pessoa que pudesse sustentar o que eu chamo de ensaio desenvolvimentista. O que as pessoas, alguns analistas, né, identificam, eu não, é um processo inflacionário, porque houve um pequeno aumento da inflação no primeiro semestre do ano de 2013. Por exemplo, né, escolas aumentaram muito, escolas particulares aumentaram muito a mensalidade, restaurantes aumentaram de preço. Então, começou a se falar, naqueles meses que precederam junho, se falava de um início de inflação que não ocorreu, quer dizer, não foi adiante. Naquele momento, realmente houve uma pequena inflação sazonal, né? Até foi a época que se falava do verão do tomate, porque o tomate ficou muito caro naquele momento. Mas você sabe que no Brasil isso é tradicional, tivemos já a inflação do pepino, a inflação da batata. É normal que o preço, não é, de uma
de um alimento importante suba e chama atenção. Então, eu digo isso porque essa é uma questão importante. A inflação poderia, se tivesse tido uma explosão inflacionária, isso explicaria, né? Porque a inflação mexe com a vida cotidiana das pessoas e poderia levar a uma consequência como aquela, mas não houve isso. O que houve foi uma coisa sazonal que, a meu ver, não explica o que aconteceu. No artigo Brasil, junho de 2013, Classes e Ideologias Cruzadas, o senhor aponta, a partir dos diferentes processos das manifestações, de suas composições de classe e forças políticas, né, aspectos para os quais logo mais nos voltaremos, diferentes fases dos acontecimentos de junho. Quais são essas fases, né? O senhor, inclusive, evita utilizar jornadas de junho, né, que é um léxico que a gente está um pouco habituado. Eu pensei muito sobre isso. Acho que falar em jornadas de junho lembra o 18 Brumário, e as jornadas de junho de 1848 foram movimentos importantíssimos da classe trabalhadora, no caso francesa, que o Marx quase que identifica como uma primeira tentativa de revolução socialista. Eu acho que nada disso aconteceu no Brasil naquele momento. Então, eu fiz realmente uma observação de que não era o caso de chamar de jornadas, mas isso aí é secundário. As fases, eu identifiquei três fases, né? Uma primeira fase, que que vai até as primeiras manifestações, até aquela manifestação em que houve uma grande repressão aqui em São Paulo, e essa primeira fase, eu acho que ela é marcada pela condução do MPL, Movimento do Passe Livre. O Movimento Passe Livre foi o articulador, né, daquelas manifestações. Eles vinham fazendo aquelas manifestações há muitos anos, em várias cidades do Brasil. Eles tinham uma concepção e uma organização voltada para isso, e era realmente contra o aumento das tarifas de transporte público. Ah, é, eu acho muito importante essa periodização pelo seguinte, porque, para mim, essa primeira fase das manifestações é uma fase de esquerda, né? Porque depois nós vamos ver que houve uma transformação e, muitas vezes, em análises que eu já vi, há quem diga, há quem perca de vista o fato de que, até um certo momento, as manifestações foram de esquerda. Foram mesmo. E foram, a meu ver, vamos dizer, sem nenhuma ambiguidade, né? O movimento Passe Livre, hoje em dia, eu não acompanho mais, mas naquela época, é um movimento de origem autonomista, formado por jovens, bastante coerente, bastante pensado, elaborado, com um padrão, a meu ver, de compreensão teórica muito interessante e que tinha por objetivo conquistar uma redução ou uma anulação do aumento do transporte público. Era isso, eles eram muito focados. E tinha uma orientação claramente à esquerda. Então, por isso que eu acho importante a periodização. O segundo momento é o momento do auge das manifestações. É o momento em que elas deixam de ser manifestações só paulistas, paulistanas, elas passam a ser nacionais, elas começam a atrair gente de todas as ideologias, não há mais uma, uma, uma hegemonia de esquerda, até o ponto em que, num certo momento, a esquerda organizada é expulsa da Avenida Paulista à força. Esse momento, que faz parte da segunda etapa, é muito importante, porque aí as coisas mudaram de figura, né? Eu sei que em outros lugares do Brasil, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, houve uma outra configuração, mas, e eu acho muito importante, porque, como eu disse antes, a partir da segunda etapa não é mais uma manifestação de São Paulo, na primeira
talvez tenha acontecido em um outro lugar, mas era basicamente um movimento da cidade de São Paulo, o que ocorria na cidade de São Paulo. A partir da segunda etapa, não. E aí, vamos dizer, um dos fatos marcantes dessa segunda etapa é a entrada da direita, né? E, mais especificamente, da extrema-direita, né? Aparecem nas manifestações algo muito surpreendente, levando-se em consideração que a primeira etapa é uma etapa conduzida por um grupo de esquerda. A segunda etapa aparecem grupos de extrema-direita nas manifestações, supostamente nas mesmas manifestações, na continuidade, mas, na verdade, por isso que eu acho a periodização importante, na segunda etapa elas mudam de característica, né? E a terceira etapa, portanto, a segunda etapa é talvez marcada pela heterogeneidade, né? E pela justamente a disputa ideológica, pelo sentido das manifestações. E a terceira etapa é, digamos assim, a dispersão, não é? É o momento em que o auge já passou, começa o declínio, mas é um declínio lento, porque como o movimento na segunda etapa alcançou dimensões nunca vistas no Brasil, em termos de número de cidades e de número de pessoas, acho que não houve, que eu conheça, nenhum movimento de massa tão abrangente quanto esse na história brasileira, embora ele seja muito concentrado no tempo, não é? E também muito confuso, num certo sentido, sobretudo a partir da segunda etapa, é muito impressionante o que aconteceu, né? Muita gente foi para a rua durante um número considerável de dias. A terceira etapa, então, é a etapa em que entra-se na decadência do movimento, só que ele vai acabando de maneiras muito diferentes, porque cada lugar foi fazendo de um jeito, com características distintas, em ritmos diferentes, e, portanto, você pode ter aí muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e eu tendo a achar que houve. Nesse mesmo artigo, né, em análise desenvolvida no livro O Lulismo em Crise, o senhor desenvolve uma análise da composição social das manifestações e sustenta que houve ali uma tensa convivência entre classes sociais. Na relação contraditória entre classe média tradicional e novo proletariado, mais ou menos compatível com o que o professor Rui Braga chama de precariado, houveram, abro aspas para o seu texto, 2 junhos de classe nas mesmas ruas. O senhor poderia revisitar um pouco essa tese? Eu analisando os dados, né, de pesquisa, houve algumas pesquisas quantitativas de opinião pública feitas por institutos, alguns os conhecidos, não é? Datafolha, Ibope e tal, e outros institutos menores que não são tão conhecidos, mas há algumas pesquisas. Eu fiz um estudo de todas as que estavam disponíveis. Eu cheguei à conclusão de que, do ponto de vista de classe, analisando a renda, você tem renda e escolaridade, você tem uma participação importante da classe média tradicional, sempre lembrando que classe média tradicional é definida por mim e outros autores como aquelas pessoas que têm uma renda, aquelas pessoas que têm uma renda suficiente para adquirirem ensino privado para os seus filhos fundamental e médio, nas etapas fundamental e médias. Plano de saúde privado e viagens internacionais, desde a geração anterior. Portanto, não são, por isso, tradicional. Não são pessoas que chegaram a essa renda naquele momento. São pessoas que já tinham essa renda desde antes. Além disso, você tem uma outra parte, e é quase metade, de pessoas de renda mais baixa, mas que não são os de renda mais baixa do país. E aqui eu já aproveito para falar algo que eu sei que estava no seu roteiro, que é a questão do subproletariado. O subproletariado não participou, ou seja, as camadas mais pobres do país
têm participação marginal, segundo essas pesquisas, né? Eu sei que há pessoas, há analistas que não concordam com essa visão. Eu tendo a achar que houve uma participação um pouco maior das camadas de menor renda no Rio de Janeiro. E talvez isso explique por que colegas do Rio de Janeiro vejam isso de uma maneira um pouco diferente. Mas, fechando parênteses, o que você tem cruzando renda com estabilidade, com educação, você tem um público jovem, de baixa renda e escolaridade média para alta. É isso que dá essa impressão de novo proletariado, não é? Aqueles jovens que, naquele momento, por exemplo, estavam começando a fazer o uso do ProUni, né? E entrando em universidades privadas, mas nós sabemos que são jovens de renda não a mais baixa, mas de renda mais baixa, que, de modo geral, não fazem parte da classe média, disso que eu estou definindo como classe média tradicional. Eu acredito, uma das minhas hipóteses, é de que houve uma tensão ali, porque a classe média tradicional entrou com a pauta da corrupção, né? Quando, na segunda etapa das manifestações, quando elas se tornam gigantescas, e aí há um público de classe média identificável pelas pesquisas e também identificável a olho nu pelos relatos, né, de classe média tradicional. Esse público, de modo geral, veio com a pauta da corrupção, né? Eu penso que o que estava movendo, né, os jovens que tinham, de modo geral, mais escolaridade que renda, é justamente o início do sentimento de que estava se batendo no teto e que, particularmente para eles, né, o que vai acontecer com esses jovens, ou pelo menos uma parte deles, é que eles não vão encontrar um trabalho, um emprego compatível com o diploma universitário que eles obtiveram. Eles estavam num processo de obter diplomas universitários e alguns já tinham obtido e não estavam começando a não encontrar os empregos que seriam compatíveis com o diploma universitário, né? Então, claro, aí, a partir daí, são hipóteses, né? Porque as pesquisas teriam que ser feitas, pesquisas qualitativas, ou, enfim, pesquisas que conseguissem testar, né? Aí são hipóteses a serem verificadas, né? Mas a minha hipótese é que tivemos aí vamos dizer, duas extrações diferentes, de classe bem diferentes, e que houve uma certa tensão entre elas. Bom, mais que uma encruzilhada de classes, junho foi para o senhor uma encruzilhada ideológica, política, né? Entre as bandeiras, discursos, forças sociais e políticas em campo, viu-se ali uma heterogeneidade política, abro aspas para o seu texto novamente, desde o ecossocialismo até posições fascistas, passando por diversas gradações de reformismo e liberalismo. Além de, abro aspas novamente, nítidas posições anticapitalistas e posições pós-materialistas. Como foi esse complexo cenário ideológico? Esse é o componente mais, a meu ver, mais difícil de compreender. Eu acho que tem a ver justamente com a questão das redes sociais. Do ponto de vista, vamos dizer assim, imagético, né, é aquilo que quem participou ou viu lembra bem, que é aquela multidão de cartazes que cada um fazia o seu, né? Então, você ficava lendo, era até engraçado e divertido, porque as pessoas aplicavam a sua criatividade para criar
digamos, o cartaz mais interessante, mais divertido, que dissesse respeito ao que ele queria manifestar. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, porque é quase que uma manifestação gigantesca em que cada um está lá por si. Quer dizer, quase que não tem nenhuma unidade. E não tem mesmo, não tem mesmo, porque ah, é, justamente é uma espécie de explosão de heterogeneidade, que tem a ver, eu acho que tem a ver com as redes sociais, né? Porque aí alguém usou essa expressão, e eu não me lembro quem foi, mas que parece interessante, é como se as manifestações tivessem saído direto das redes sociais. Porque na rede social, você escreve o que você acha, né? Você você está lá no computador e você manda para o Facebook ou para onde for uma mensagem dizendo eu acho isso, eu acho aquilo. É como se a pessoa tivesse feito a mesma coisa, só que com um cartaz na rua. Então, você tem de tudo, né? Por isso que eu mencionei essa profusão de pontos de vista, até o ponto de que você tinha da extrema esquerda e da extrema direita na mesma avenida. Supostamente, elas estavam na mesma manifestação. É claro que a manifestação da extrema esquerda não era a mesma manifestação da extrema direita, porque eles são diametralmente opostos. Porém, se você tomar pelo valor de face, elas estavam todos na mesma manifestação. Foram as manifestações de junho, todas. Não foram duas manifestações, foi uma só. Só que era tal a diversidade que você tinha de tudo. Eu acho que aí o que, vamos dizer, tentando encontrar eixos, né, estruturantes, eu diria, houve uma disputa entre esquerda e direita pela orientação das manifestações a partir da segunda etapa, sendo que a esquerda, eu acho que teria, digamos, o lema que me parece mais próprio da esquerda saúde e educação padrão FIFA. Né? Porque aí é dizer o seguinte: nós queremos investimento público do tamanho que vai produzir os estádios e o transporte que estavam sendo preparados para a Copa do Mundo de 2014, mas nas áreas vitais de qualquer estado de bem-estar, que é saúde e educação. Né? Então, essa me parece digamos, a orientação à esquerda. E a orientação à direita, eu acho que ficou sendo o seguinte: todo governo é corrupto, os políticos são corruptos, nós queremos que todos eles vão embora. Não é? Uma espécie de, como se diz na Argentina, que se vayan todos. Esse lema de que se vayan todos é um lema que pode ser usado por várias correntes. Mas aqui no Brasil, naquele momento, eu acho que aquilo foi o ângulo da direita, por uma razão fácil de compreender, que o governo era do campo da esquerda. Não estou dizendo que fosse um governo de esquerda, mas era um governo do campo da esquerda, que a direita queria tirar, não é? E acabou tirando por meio do impeachment 3 anos depois. Então, eu acredito que houve essa disputa ideológica muito forte e, de certa maneira, eu acho que justamente o que estava sendo disputado eram esses jovens, né, que eu chamo de novo proletariado, o professor Rui Braga chama de precariado, não vamos brigar pelos nomes, nós estamos basicamente falando da mesma coisa. Esses jovens foram disputados ali e eu acho que ali começa um processo, né, de disputa política que vai se desdobrar, né, em outros fatos posteriores. Bom, o senhor avalia que alguma dessas posições políticas sobressaiu na definição do tom e da imagem das manifestações de junho?
Eu acho difícil de chegar a uma conclusão, não é, de quem prevaleceu, porque não há uma medida para isso, não é? Agora, que a direita teve ganhos ali, não tenho dúvida nenhuma. Por exemplo, um dos ganhos que a direita teve foi que ali surgiu, né, a extrema-direita, que depois chegou ao governo em 2018. Né? É uma coisa, isso não simplesmente não existia. Não existia, isso apareceu em junho de 2013. É claro que devia existir nas redes sociais, devia existir. Depois foram feitos trabalhos que mostraram isso e faz todo sentido, porque nada acontece do zero, né? Mas não havia uma expressão pública da extrema-direita, tanto é que todos nós, eu particularmente, demoramos para entender o que estava acontecendo. Quem eram esses grupos, né, que se vestiam com a camiseta da seleção brasileira? Quem eram? Que grupos eram esses? Não é? De repente, eles apareceram com uma certa força. Né? Eu me lembro bem que em São Paulo, com uma certa força. E aí sim, pela primeira vez. E depois, esses grupos se fortaleceram e tal, e acabaram sendo importantes na eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Por outro lado, eu vejo vários colegas que insistem na importância que a junho de 2013 teve para uma certa esquerda. Eu não discordo, porque como nas manifestações houve de tudo, e elas começaram à esquerda, há também ganhos, provavelmente, possivelmente, para posições de esquerda, que se manifestaram. Eu me lembro muito de uma manifestação grande que parecia ter um conteúdo bastante à esquerda em Belo Horizonte. Houve no Rio também, em outras cidades também, mas me lembro muito de uma em Belo Horizonte. Então, não estou discordando disso. A questão é que houve uma luta, não é? Aquilo não foi um movimento só. Aquilo foi, talvez, dois movimentos que disputaram a orientação. Um deles foi o que deu início, mas o outro entrou, né? Isso também, essa situação em que a direita entra no movimento que a esquerda começa, eu acho que tem muito a ver com a política contemporânea, em que você tem uma grande confusão, não é? Começa a haver uma grande confusão em que os parâmetros ideológicos, partidários, e começam a ficar fluidos, não é? E dentro dessa fluidez acontece muita coisa que não era habitual. Bom, como o senhor mesmo aponta, né, o governo de Dilma Rousseff foi dividido em dois pelos acontecimentos de junho de 2013. E, de fato, a popularidade da presidente caiu entre o início e o final das manifestações quase 30%, né, foi de mais ou menos 57% para 30%. Como o senhor explica essa queda de popularidade e o efeito desses eventos na presidência de Dilma e até mesmo no governo, do ponto de vista institucional, no próprio Partido dos Trabalhadores, né? Haja vista que teve uma série de reações diferentes entre a presidente, alguns ministros, o prefeito de São Paulo na época, atual ministro Fernando Haddad. Olha, a primeira coisa que precisa lembrar para a gente entender esse quadro é o seguinte: a ex-presidente Dilma, naquele momento, caiu bastante, mas depois ela subiu de novo. Ela não recuperou tudo que ela tinha, mas ela recuperou uma parte razoável a ponto de se reeleger presidente da República. Isso é importante lembrar, porque, dito de outra forma, pode parecer que houve um antes e um depois, e que esse depois é a queda. Não foi, não foi. Foi uma queda momentânea, seguida de uma recuperação. Insisto, a prova mais importante do que eu estou dizendo é que ela se reelegeu presidente da República em 2014. Ela não teria sido reeleita se 2013 tivesse tido um efeito fatal. Não teve. Agora, por que vamos dizer, colocada a coisa nesses termos, por que foi importante, apesar disso, 2013? Porque, de fato, se a gente olha em perspectiva histórica,
não em perspectiva conjuntural. 2013 parece ser um momento mesmo de inflexão, quer dizer, um momento em que começa a grande crise do lulismo. Mas é preciso entender bem isso. Não é a crise do lulismo no sentido de uma perda repentina e definitiva de popularidade. Isso não aconteceu. Aconteceu uma perda de popularidade por quê? Porque, naquele momento, essa ideia do, por assim dizer, do que se vai em todos e que políticos são corruptos e tal, teve um impacto, não é? Aquilo teve um impacto. E eu queria lembrar o seguinte: o governo Alckmin, aqui em São Paulo, que era o governo do PSDB, não tem nada a ver com o atual vice-presidente da República, que é um aliado, não é, do presidente Lula, não tem nada a ver, porque naquele momento ele era um adversário do outro lado, né? Ele caiu, a popularidade do governo Alckmin caiu na mesma proporção, na mesma proporção. Então não foi uma coisa, pegou, de certo modo, pegou todos os governos, não é? Por isso eu digo, o que se vai em todos, né? Essa é a explicação, né? Agora, o problema é que, apesar de ter havido uma recuperação posterior, não completa, mas suficiente para ganhar a eleição, a verdade é que a oposição ganhou novas características. Por exemplo, passou a ser uma oposição de massa, uma oposição de massa que nunca havia sido. Nunca a oposição aos governos do PT tinha tido uma característica de massa. E não foi por falta de tentar, porque várias vezes, inclusive, eu citaria o movimento Cansei, liderado pelo então empresário João Dória, tinha tentado mobilizar, sem sucesso. Mas, a partir de 2013, a mobilização começa e ela vai se expressar nos anos de 2015 e 2016, que preparam o impeachment da ex-presidente Dilma. De certa forma, as manifestações de 2015 e 2016, que foram grandes manifestações, foram preparadas por 2013. É isso que, digamos assim, marca a inflexão, não é? Não é o único elemento, mas é um dos elementos importantes. Eu diria que talvez o impacto maior tenha sido na oposição do que na popularidade da então situação, percebe? Porque essa caiu, mas eu insisto, voltou. Um outro aspecto importante que eu gostaria de lembrar é que 2013 deve ter tido, isso tem que ser comprovado também, mas é uma hipótese, um efeito, uma causalidade direta na Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato começa em março de 14, então vamos lembrar a sequência. Tivemos as manifestações de junho, que se estendem por volta de agosto até começo de setembro, em alguns casos. Aí você tem um intervalo, e em março aparece a Operação Lava Jato. Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas deve ter. Deve ter, porque é como se 2014, perdão, como se a Operação Lava Jato, em março de 14, fosse a resposta a 2013. Porque se você considera que 2013 ele fixa essa ideia da corrupção como problema maior, a Lava Jato é a resposta a isso. Né? É como dizer, bom, então vamos combater o problema maior. Né? E aí começa um processo fortíssimo também, inédito no Brasil. Né? Nunca tinha ocorrido uma prisão de tantos empresários importantes, empresários de grande peso, né? Foram presos. Isso uma coisa sem precedente no Brasil. Então, a Operação Lava Jato também foi um negócio de grande envergadura e de grande impacto, né? E assim por diante, quer dizer, nesse sentido é que 2013
é de fato um antes e depois, mas, novamente, aqui é preciso dizer, não é a causalidade direta, porque você não vai encontrar uma causalidade direta entre as manifestações de 13 e a Lava Jato. Ela é uma causalidade indireta, eu aposto nessa hipótese, mas ela é indireta. Então, é um processo, é um processo mais complexo. Bom, ainda que o seu livro, O Lulismo em Crise, que abarca os anos de 2011 a 2016, tenha sido publicado em 2018, o seu artigo especificamente sobre as manifestações de junho foi publicado, foi escrito e publicado em 2013. E foi escrito, portanto, no calor do momento ali. Se deparando com os últimos anos, o senhor diria que alguma dessas hipóteses foi atualizada ou ainda aprofundada, expandida? Olha, eu acho o seguinte, eu diria o seguinte, um artigo de fato ele foi escrito em 2013 e publicado no final do ano. Eu acho que se a gente considerar isso, ou seja, que eu não tinha mais nenhuma informação a não ser o que tinha acontecido até o final de 2013, eu acho que as hipóteses ali estão de pé. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, à medida que se passaram 10 anos, eu identifico hoje muitos desdobramentos, né, que não podia saber que iam acontecer porque não tinham acontecido. Né? E então, por exemplo, essa observação que eu fiz sobre a questão da Lava Jato. Isso eu até cheguei a escrever no mesmo livro, num outro capítulo, esse raciocínio, né, de que a Lava Jato era uma resposta a junho de 2013. Havia sido, mas, enfim, eu já falei isso. Então, a outra coisa é, evidentemente, eu já mencionei também, a importância que veio a adquirir aquela pequena presença, pequena relativamente, né, da extrema-direita. Mas essa extrema-direita que começou pequena, mas pela primeira vez pública, em 2013, vira um fenômeno majoritário no Brasil. Né? Não que a maioria das pessoas tenha se transformado em aderentes da extrema-direita, coisa que eu acho que nunca aconteceu, mas votaram num candidato de extrema-direita em 2018, que já é bastante significativo. Né? Então, eu diria, tem muitos desdobramentos de 2013 que requereriam, digamos, se fosse o caso, acho que não é o caso, porque está claro que aquilo era uma interpretação específica sobre o que havia acontecido em junho de 2013, mas que, vamos dizer, poderia ser, como você mesmo falou, eu não diria atualizados, mas eu diria desdobrados, né? As consequências poderiam ser desdobradas. Uma outra coisa, enfim, que talvez eu, ao longo do tempo, tenha ficado intrigado, é justamente com essa questão das redes sociais. Né? Eu não, por idade e hábito, conheço pouco as redes sociais, não tinha familiaridade, e comecei a perceber que cada vez mais tem aspectos da política que passam pelas redes sociais. Né? E, portanto, que é algo que se viu em 2013, né? E que também continua. Não é? Enfim, tem uma série de aspectos nesse sentido que eu não chamaria de atualização, mas eu diria desdobramentos interessantes do problema que começa analiticamente em 2013. Já começamos a entrar aqui um pouco no tema das próximas questões, porque ainda nesse percurso, mais que 10 anos entre nós e os acontecimentos de junho, tivemos no Brasil uma sequência de eventos políticos de complexa interpretação. Né? Entre a queda de um governo por um golpe parlamentar e a rearticulação da direita como extrema-direita de inclinações fascistas, um interlúdio nebuloso entre atos ainda pouco definidos. Foquemos agora na primeira metade desses 10 anos. De 2013 a 2017, passando pelas manifestações de 15 e 16
e pelo golpe parlamentar perpetrado contra Dilma Rousseff, há uma continuidade? Qual é o fio histórico desse período que podemos seguir? Sim, essas continuidades que, em parte, a gente já mencionou, não é? Essa presença da extrema-direita, isso que você falou agora, que é correto, que é a rearticulação da direita, né? No Brasil, eu chamo de reativação da direita, né? Que também, se você quiser, a gente pode rastrear para 2013. Claro que ela vem de antes, mas, digamos, 2013 foi um momento importante para a direita no Brasil, não é? É, todos aqueles grupos, né, o MBL e tantos outros, não é, que surgiram naquele momento, passaram a ter uma presença importante na direita brasileira, que desde então ela ganhou uma presença que, que não tinha também, né? Ela até 2014, eleitoralmente, a direita estava acompanhando o PSDB, né? Que, na minha opinião, continua sendo, talvez, um partido de centro, né? Como todo partido de centro, aliás, como todo partido, né? De alguma forma oscila, né? Porque isso é próprio da política. Mas, então, vai um pouco mais para a direita, um pouco mais para a centro-esquerda, mas o fato é que o PSDB ocupou um espaço de centro e a direita foi caudatária do PSDB desde 94, né? Desde 94 até 2014. E não é mais, né? A direita ganhou uma expressão própria por via da extrema-direita, mas o fato é que a direita, não é, se rearticulou. Então, eu diria que você tem um. Como é que eu vou dizer? Não é, houve de alguma forma, 2013 reembaralhou as cartas, né? Eu vou dar um outro exemplo que tem a ver com essa questão das continuidades, né? A mudança de posição dos empresários, né? Os empresários, até o primeiro semestre de 2013, eles estavam publicamente, eu diria, razoavelmente próximos da ex-presidente Dilma. Não muito nos bastidores. Nos bastidores já tinha começado a mudar em 2012, mas não publicamente. E 2013 foi um momento em que, publicamente, a Fiesp, por exemplo, resolveu, num certo momento das manifestações, aderir na forma de colocar as cores verde e amarelas no prédio. Quem não é de São Paulo, talvez não lembre que o prédio da Fiesp está bem no meio de onde aconteciam o núcleo das manifestações da Avenida Paulista. Então, a Fiesp tem ali digamos, controla um certo símbolo importante nas manifestações da Avenida Paulista, e ela resolveu iluminar de verde e amarelo o prédio em 2013. E, além disso, pesquisas mostram que os empresários realmente começaram a mudar de posição em oposição a Dilma Rousseff, em particular o então presidente da Fiesp, que era o Paulo Scaff, que acabou sendo, vamos lembrar, o líder, né, do processo de um dos líderes, não o líder, mas um dos líderes do processo de impeachment. Vamos lembrar que o símbolo, não é, do processo de impeachment foi o pacto da Fiesp, né, o movimento pelo impeachment foi o pacto da Fiesp. Então, tudo isso, e, e Paulo Scaff, que por sua vez tinha ligações com Michel Temer, Eduardo Cunha, que foram artífices, né? Artífices do impeachment, do golpe parlamentar. Então, tudo isso são, digamos, sim, são continuidades, não é? Do processo que não é tão claro para mim que tudo isso comece em 13, mas é claro que 13
como eu disse antes, foi um momento de inflexão, né? Interessante então, até com a sua tese, em uma das suas teses de mudança de posição da burguesia industrial em relação ao governo Dilma, então entra um tensionamento em relação a 2013, como um evento. Sim, sim, sim. Uma das coisas que até foram os meus orientandos que descobriram a pesquisa deles, que os empresários começaram a mudar de posição no segundo semestre de 2013, ou seja, exatamente a partir de junho, né? Começa a se notar uma mudança. E tem declarações, né, de alguns empresários, entre eles o Paulo Scaff, já em 2013, falando que 2013 mostra que a sociedade não está satisfeita com o governo, falando do governo federal, e começa a haver uma mudança de posição pública, né? Então, sim, isso se aplica particularmente à burguesia industrial, sim. Bom, agora, entre 2018 e 2017 e o nosso ano presente, né, cenário que o senhor ainda não escreveu em livro, né? Passando pela eleição de Jair Bolsonaro, a partir do que o senhor desenvolve como reativação da direita no Brasil e depois como um esboço de regime autocrático de viés fascista. Quais os desdobramentos dos sintomas já apontados em junho de 2013? Seria o fascismo bolsonarista uma consequência das pulsões fascistas referidas pelo senhor em 2013 ou somente uma reação à mesma gênese, ao mesmo problema? Aí é direto, porque os grupos de extrema-direita que apareceram em 2013 foram os grupos que se juntaram, se unificaram em torno do ex-presidente Bolsonaro. Me parece bastante claro, né? Aí é direta a relação, direta, né? Ele certamente percebeu, né, que havia um espaço para ele, porque enfim, ele era um político de extrema-direita que estava há décadas na Câmara dos Deputados sem nenhuma repercussão, né? Era um deputado isolado, né, de extrema-direita, num contexto em que a extrema-direita não tinha é, nenhuma voz. A partir de 13, né, como eu disse, esses grupos aparecem. No começo, ainda são grupos relativamente isolados, mas pouco a pouco eles vão crescendo, não é? Inclusive, é preciso dizer, não é, que a partir de 2014, com a derrota do ex-governador Aécio Neves na eleição de 14 por uma margem pequena, o PSDB toma uma posição que vai se aproximando desses grupos, né? Na realidade, isso é uma coisa muito, digamos, não é fácil de explicar, mas eu acho que é explicável, é que vai havendo uma aliança, não é, do centro com a extrema-direita, passando pela direita. Um grande bloco, não é, para derrubar ex-presidente Dilma e tirar o lulismo do poder. Então, essa ligação entre o que veio a ser depois, em 2018, a partir de 2019, um governo de extrema-direita, né, com 2013, aí é direto. Aí a relação é direta. Direta. Aí realmente a gente pode dizer que ali foi o início, né? O ovo da serpente estava ali. Ele foi colocado ali em 2013, é, ironicamente, ou sei lá, como nem que palavra usar, em manifestações que começaram como manifestações de esquerda e repito, sem nenhuma ambiguidade. Não havia nenhuma ambiguidade sobre isso, mas o fato é que parece que nesta época em que nós estamos vivendo, podem acontecer fenômenos como esse, não é? E grupos de extrema direita entrarem em manifestações de esquerda, para se colocarem e, digamos, fazerem uso, né, dessa
dessa situação. De modo que eu acho que tem muitas... uma outra coisa que, como eu disse antes, não é? Uma relação direta é o uso do bolsonarismo, que o bolsonarismo faz das redes sociais. Esse uso está diretamente relacionado com o que a gente viu em 2013. 2013, por exemplo, apareceram aquelas milhares de pessoas com aquela máscara, a máscara do Guy Fawkes, né? O V de Vingança. Quer dizer, de repente, aquilo explodiu e é uma coisa complicada. Aí é uma coisa complicada, porque como interpretar aquilo? Aquilo pode ser tanto de esquerda quanto de direita, né? O V de Vingança. E é justamente isso que fica, digamos assim, é justamente nesse terreno fugidio, nesse lusco-fusco, em que pode acontecer coisas como essa, né? De a extrema-direita se colocar, né? Não vou dizer nem se infiltrar, porque ela entrou mesmo nas manifestações que eram originalmente de esquerda. Uma questão que chama particularmente atenção é como essa extrema-direita, que era relativamente pequena nas manifestações, se massificou, se dilatou, a ponto de conquistar, inclusive, potencial eleitoral e eleger um presidente da República. Não, de fato, isso é uma coisa muito, esse ponto que você destacou é notável, porque realmente eram, e até certo ponto são grupos pequenos. Não há uma maioria eleitoral de extrema-direita, isso eu estou convencido disso. Agora, são grupos pequenos, mas não pequenos o suficiente para conseguirem efeitos políticos, né? Essa que é a questão. Realmente, eles apareceram com uma potência muito maior do que se podia prever antes. Isso é verdade. O que, digamos assim, a gente precisaria pensar é que isso está acontecendo no mundo inteiro, não é? Ou seja, o processo político norte-americano nos anos 2015 e 2016. Vamos lembrar que nós estamos falando de praticamente, em termos históricos, não há praticamente diferença nenhuma entre 2013 e 2015, é a mesma coisa, né, praticamente. Mas 2015 e 2016, ninguém acreditava que Donald Trump pudesse se impor como candidato republicano. Ninguém. Ninguém. Foi uma surpresa completa, porque era um homem. Primeiro que ele tinha uma história de proximidade com os democratas, com a máquina democrata do partido, perdão, com a máquina do Partido Democrata em Nova York. Então ele não era uma pessoa historicamente dos republicanos. Segundo, que ele era completamente um outsider das grandes lideranças do Partido Republicano, da máquina do Partido Republicano. Ele passou por cima, ele atropelou toda a máquina do Partido Republicano e se impôs como candidato. Essa foi a primeira surpresa, que começa em 2015 e termina em 2016. Ele atropelou a máquina republicana, literalmente. Segundo, uma vez feito candidato, ninguém acreditava que o Donald Trump fosse ganhar. Um total outsider, um personagem que era apresentador de um programa de televisão, um reality show, não tinha nenhuma tradição política. Nós estávamos diante de uma candidata mulher, casada com o ex-presidente Clinton, e que estava sendo apoiada por Barack Obama, um candidato negro, um presidente negro, 2 mandatos, que acabou o seu mandato com uma alta taxa de emprego
e alta popularidade. Então, estava se acreditando que era uma eleição garantida. Ninguém acreditava que Donald Trump pudesse ganhar, até praticamente a proclamação dos resultados na meia-noite do dia da eleição, é, da data da eleição. Nas pesquisas, Então, acima também. como? E nas pesquisas ela se manteve acima durante um bom período da Hillary Clinton. Sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, é que nós estamos diante do surgimento de uma extrema-direita nos Estados Unidos, até certo ponto, tão surpreendente, tão explosiva, tão de repente, quanto no Brasil. E me parece evidente que os dois casos estão relacionados. Alguma coisa é que essa relação não é uma relação fácil de fazer, ela é fácil de perceber, de intuir, mas ela não é fácil de analisar. Então, é difícil de pontuar como que esses fenômenos se ligam. Mas, a meu ver, eles estão ligados. Então, isso para dizer que esse ponto que você destacou é um ponto muito importante, porque talvez seja, não é, o fenômeno político mais importante dos da última década, né? Essa explosão da extrema-direita no mundo e, em particular, nesses dois países que têm uma ligação forte, Estados Unidos e Brasil. Acho que isso se relaciona integralmente com o que o senhor vem defendendo e vem também estudando, de uma reação política da extrema-direita a uma crise do capital e a um momento de tensionamento, de luta de classes. Né? Exatamente, eu acho que é isso, esse é o pano de fundo, me parece, digamos, em termos estruturais, a gente poderia assinalar, não é? Quer dizer, 2008 representa mesmo uma mudança no funcionamento do capitalismo. É possível que é um assunto tão complexo que ainda não esteja claro ou não haja consenso sobre qual mudança, mas que alguma coisa mudou, parece claro. E como resultado disso, se desencadeia um processo que é cheio de mediações gerais e locais. Por isso que a gente não pode fazer uma relação única, né? Mas se desencadeia um processo que parece ter a ver com isso, quer dizer, o surgimento de uma forte reação à direita. Bom, já seguindo mais ou menos para a última pergunta, mas ainda nesse esforço, eu vejo que para além das manifestações à direita que aconteceram desde 2013, nós tivemos também algum tipo de alavancamento, de reorganização à esquerda, podemos dizer mais ou menos. Nós vemos, por exemplo, um salto no número de greves, no número de protestos, no número de mobilizações deste campo. E penso se isso é uma consequência não só das pautas levantadas e colocadas em foco em 2013, mas também de uma forma de organização e de ímpeto a ir à rua que pode ou não ter gerado talvez uma nova consciência das possibilidades dessa forma de se fazer política. Olha, João, sem dúvida, aconteceu sim, eu acho que houve um aumento de mobilização por parte da classe trabalhadora e também, digamos, em geral, se a gente puder usar essa fórmula, à esquerda, né? Basta ver que nós tivemos, no pós-2008, nós tivemos Occupy Wall Street, Podemos, na Espanha, Primavera Árabe, para não falar dos movimentos importantes no Chile, no México e em vários outros lugares, na própria Turquia, né, que eu já mencionei. Então, nós talvez pudéssemos dizer que depois de 2008, você vai ter reações dos dois lados, né? Reações dos dois lados.
O que acontece, tá, quer dizer, o que eu acho que nós temos que pensar, e é algo que eu estou tentando pensar agora, é que parece que você tem uma primeira onda de manifestações à esquerda, parece que você tem uma primeira onda de manifestações à esquerda, que são essas que eu já mencionei, e depois parece que tem uma espécie de contra-reação, né, à direita, que é o que nós estaríamos observando ainda hoje. Eu digo ainda hoje porque nós estamos agora numa espécie de, por assim dizer, intervalo, né? Porque com a derrota do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, do ex-presidente Bolsonaro no Brasil, dois grandes países, que são os Estados Unidos e o Brasil, onde essa tendência à extrema-direita vinha cavalgando de uma maneira descontrolada, parou, né? Foi parada. Nós vamos ter eleição no ano que vem, nos Estados Unidos, até aqui, até esse momento, com a presença provável de uma candidatura Trump. Apesar do ex-presidente Trump estar sofrendo uma série de derrotas judiciais, né, condenações, etc. Porém, até aqui, né, porque nós estamos no meio da conjuntura, não é possível saber o que vai acontecer. Mas até este momento, as pesquisas indicam que ele será candidato a presidente com alguma chance. Né? Não diria que ele é vencedor, mas eu diria que ele é competitivo. Até aqui, até este momento. Né? Então, e no Brasil não sabemos ainda, porque está longe. Né? O processo eleitoral acabou de acontecer no Brasil, nós ainda temos bastante tempo para 2026. Seja como for, nós estamos no intervalo, no que diz respeito, pelo menos, a Estados Unidos e Brasil, não é? Em outros países, como, por exemplo, o caso da Itália, né, a extrema-direita chegou ao governo. Não se sabe o que vai acontecer na França, mas também tem bastante tempo, né? E assim por diante. Ou seja, o processo, eu diria, né, que ele não se esgotou, mas ele também não está mais naquele momento inicial, que foi um momento explosivo, né, em que a extrema-direita apareceu e tomou o poder, em lugares como os Estados Unidos e o Brasil, para dar dois exemplos, mas dois exemplos fundamentais. Então, neste momento, nós teríamos que considerar todos esses fatores. Então, não saberia dizer, não é? Como que isso, não sei dizer, né? Nós, cientistas sociais, não temos bola de cristal. O que vai acontecer, mas o fato é que já aconteceu, e o que aconteceu a gente pode analisar, aparentemente isso, uma primeira onda mais à esquerda e depois uma segunda onda mais à direita. Bom, afinal, a eleição de Lula para um terceiro mandato colocaria, enfim, em xeque o ciclo iniciado há 10 anos atrás? Tenho a impressão que não, porque essa eleição do ex-presidente Lula, atual presidente, ela é completamente distinta das anteriores. Né? As anteriores se deram num outro contexto, num contexto de disputa entre PT e PSDB, numa situação em que não havia contestação à democracia. Né? A democracia no Brasil parecia estar se consolidando, né? Pela primeira vez. Então, era um outro quadro, né? Um outro quadro com outras questões dominantes. Né? Eu acho que a eleição atual ela é uma eleição típica, né, do novo quadro que nós estamos vivendo, que é esse quadro em que nós temos uma extrema-direita importante, né, que articulou uma direita que sempre foi importante no Brasil.
né? A extrema-direita não, mas a direita sempre foi importante no Brasil. O problema é que ela, não vou me alongar aqui, mas é que, na minha opinião, ela ficou dormindo, né, em termos técnicos, de comportamento eleitoral durante um período longo. E ela foi acordada, por assim dizer, pelo ex-presidente Bolsonaro. O fato é que nós estamos na presença de uma nova força, nova velha, num certo sentido, né, política, que tem hoje, já tem também no passado, mas hoje voltou a ter uma conotação autoritária, né, e de contestação à democracia, que aliás está acontecendo também nos Estados Unidos. Então, nesse contexto, é outra coisa. Quer dizer, é por isso que eu digo, não me parece que, eu diria, a eleição do ex-presidente Lula, atual presidente, para um terceiro mandato, ela se dá dentro deste ciclo. Ela é parte deste ciclo. Ela é um componente deste ciclo, assim como a vitória do atual presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Né? É uma parte deste ciclo que não terminou. A impressão que eu tenho é que esse ciclo não terminou. Essa questão não está resolvida. Como eu disse, acho que estamos no intervalo. E eu faço votos que se resolva em todos os lugares do mundo, democraticamente, e especialmente no Brasil. Mas não me parece que os dados indiquem que a gente possa dizer, olha, essa página foi virada, acabou, entramos num outro ciclo. Bom, eu agradeço muitíssimo ao professor pela presença, pela conversa. É sempre uma enorme oportunidade poder ouvi-lo, aprender com o senhor, sobretudo sobre esse tema e suas consequências e nesse contexto de Semana de Ciências Sociais. Bom, muito obrigado a você e meus cumprimentos às companheiras e companheiros do CELPES e meu muito obrigado por poder participar à distância da Semana de Ciências Sociais. Muitíssimo obrigado, espero em breve revê-lo aqui pelos corredores da nossa faculdade. Obrigado.